Continuando, né, o material da aula passada, a gente estava estudando soluções que pudessem promover o controle, né, de trajetórias mecânicas de corpos pesados no espaço, né, que é um tipo de serviço que a gente presta aqui por excelência no curso de mecatrônica. A gente aprende, né, das ferramentas que viabilizam esse tipo de serviço, né. Ele é muito demandado nas atividades humanas, né, você pegar aí as soluções de transporte pessoal, né, metrôs, trens, carros, pequenos veículos, né, pequenas patinetes, pequenas ou bicicletas elétricas, né, então, assim, todas elas demandam, né, soluções de transporte de corpos com controle, soluções industriais, né, mesas de rolos, içamentos, laminadores, britadores, bombas, exaustores, ventiladores, todos eles demandam, né, que a gente promova o deslocamento de corpos no espaço de forma controlada. Corpos muito pesados, né, você precisa de ter controle para poder deslocá-los. E aí a gente começou a refletir aqui, né, de uma maneira integrada, igual preconiza o nome da disciplina, de como ajuntar, né, os diversos conhecimentos que a gente adquiriu nas disciplinas de mecatrônica para ter uma solução dessa operando, tá? E nesses estudos, né, a gente começou a refletir, né, e a explorar na última aula a estrutura de um controlador que viabilize isso, tá? Então, a gente começou a buscar, né, uma estrutura de controle, uma lei de controle, alguém que crie um comando de torque eletromagnético para o eixo da máquina, a gente chama aqui de torque de referência, né, torque desejado, e que esse comando de torque seja criado sob critérios de qualidade para essa aplicação. Quais são os critérios de qualidade? Rastreamento de trajetória, e rejeição de carga. Então a gente começou a refletir assim, como criar uma estrutura automática que crie um sinal de torque capaz de mover os corpos no espaço segundo esses dois critérios de qualidade, né? E aí a gente construiu uma estrutura dessa, né, ela, no final das contas, era implementada aqui pela soma de dois comandos de torque, um comando de torque chamado de comando de torque em avanço, esse FF é de feed forward, e o outro comando de torque produzido pela ação de realimentação, ou feedback. Tá? Eles têm funções distintas, não, eles contribuem aqui de maneiras distintas, né? A gente mostrou aqui que o comando de torque em avanço, ele leva em conta o conhecimento da planta mecânica, né? E o comando do cliente. Então, o cliente dá o seu comando, por exemplo, de velocidade mecânica, como que ele quer que a velocidade mecânica se comporte no eixo, né? E a partir do que ele quer e do conhecimento da planta que a gente está controlando, né, a máquina elétrica, os manipuladores mecânicos e a carga, né, a gente vai ter alguns parâmetros mecânicos que descrevem a planta, tá? Um deles é o coeficiente de atrito viscoso dos rolamentos, né? Então, do torque que o motor disponibilizar no eixo, parte dele vai ser consumido pelo atrito dos rolamentos. E esse torque tem um valor B vezes ômega, tá? E a outra parte do torque que o motor disponibiliza no eixo vai ser consumida para acelerar o conjunto rotativo, tá? Isso tudo é suportado pela segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton nos diz que o torque que o atuador impõe no eixo
vai ser consumido, né? Pela carga, pelo torque de atrito nos rolamentos e pelo conjunto rotativo, que eventualmente vai acelerar se os torques dos agentes externos ao eixo não forem balanceados, não forem iguais. Tá? Então, a máquina opera como uma fonte de torque, tá? Ela, como se fosse uma fonte de tensão no circuito elétrico, é uma fonte de torque no circuito mecânico. E você tem alguns elementos que vão consumir desse torque, né? A carga, o rolamento, né, os rolamentos, e o conjunto mecânico rotativo, que eventualmente vai ter que acelerar. Tá? Então, o que a gente viu semana passada? Que se a gente conhecer dos parâmetros da planta mecânica, né, das características construtivas que ela tem, tanto em geometria quanto em materiais empregados, né, a gente vai conhecer o B e o J, né, são os nossos parâmetros aqui da planta mecânica. E aí, na ausência de carga, tá, se não houvesse carga do cliente atuando no eixo, ou mesmo se houvesse, a gente soubesse o valor dessa carga, você poderia criar um controlador que simplesmente fosse a réplica da segunda lei de Newton, fizesse a conta que é preconizada na segunda lei de Newton. Tá? Então, a gente poderia simplesmente pegar e somar esses três termos aqui, ó, e ter um comando de torque que seguramente ia atender às demandas do cliente. Tá? Ele ia ser capaz de fazer, de suprir torque à carga e de fazer com que o conjunto mecânico se desloque segundo uma velocidade e uma aceleração que sejam adequadas ao processo do cliente. Tá? Bom, só que a carga é uma entrada. A gente nunca sabe, não é que nunca sabe, em poucos processos a gente vai saber o nível de carga e quando que ela entra. Tá? Esses outros parâmetros aqui, ou essas duas outras parcelas do torque, a gente tem como conhecer de antemão, né? Porque a planta mecatrônica é nossa, então a gente tem como saber quais são os parâmetros, e de acordo com o que o cliente escolhe de trajetória mecânica, a gente tem como saber a velocidade e a aceleração. Então, a gente tem como saber, né, dentro do nosso controlador, dentro do nosso sistema microprocessado, que roda o código do controlador, a gente tem como saber esses parâmetros de antemão. E aí a gente pode, então, criar o comando em avanço. Tá? Da maneira que a gente expôs no diagrama de blocos ali. Está faltando, obviamente, a parcela de aceleração, né? Então, aqui a gente está usando, vai usar da teoria de controle, né? Acelerar. Então, vou agora criar essa parcela de torque aqui, ó. Acelerar, né, ou aceleração, é a derivada da velocidade. Derivar no domínio da frequência, ou propriedades da transformada de Laplace, significa multiplicar por S, tá? Então, aqui a gente vai ter, nesse ponto aqui, o comando de aceleração. Se a gente multiplica por J, a gente vai ter o torque de aceleração, tá? Deixa eu só melhorar o desenho. Então, com essa abordagem aqui, a gente conseguiria sintetizar, né, um primeiro esboço aqui do nosso controlador. Ó. Tá? Que é o objetivo nosso agora, entender, né, de como sintetizar um controlador e analisá-lo, ok? E aí, a soma desses dois sinais, aqui nesse ponto, aqui, ó, nesse somador, né, nos daria uma das parcelas que o sinal de torque tem que ter, que é o torque de feed forward, tá? Só que a gente nunca, como eu comentei, né, você podia até completar o controlador inteiro, colocando aqui do lado, ó, uma parcela sendo somada no programa do controlador que tivesse o torque de carga. Só que a gente nunca sabe
não é que nunca sabe, eu falei agora há pouco, né? Aí, poucos processos nos darão controle do nível de torque, tá certo? Quantos newton-metros efetivamente vai ter de torque de carga no eixo e quando que ele entra, tá? Então, potencialmente, a gente não tem esse sinal aqui disponível, tá? Então, o que vai acontecer? Quando a carga entrar, né, no eixo da máquina, a gente precisa de um nível extra de torque para rejeitá-la. Observa que aqui no torque de feed forward, no comando em avanço, né, a gente só tem um torque cujo nível é capaz de rejeitar o atrito em rolamentos e a componente de aceleração do conjunto rotativo, né, mas ainda não tem nenhum nível, né, uma parcela de torque capaz de rejeitar a carga, de suprir, né, os TL newtonmetros que a carga vai exigir de torque. Então, nós vamos ter que criar, né, de alguma maneira, uma forma de ter essa parcela aqui também implementada no controlador, né. Nesse ponto, então, é que entra o comando de torque de realimentação, né. Então, o torque de realimentação, ele é criado aqui, ó, para rejeitar a carga. Na hora que ela entrar, a gente saber de alguma maneira que entrou carga e tomar uma ação de controle, adicionar um nível extra de torque para poder contra-atacar essa carga, né? E aí a soma dos dois níveis de torque aqui, o de feed forward em avanço e o de feedback, vai dar o comando total de torque eletromagnético, né? Esse comando vai, de alguma maneira, ser sintetizado no eixo da máquina, sem atrasos e sem atenuações, tá? Então, aqui a gente vai ter o atuador, né, o que vai ser dado pelo conversor, mais a máquina elétrica, né? E ele vai, então, garantir, a gente vai, pelos equipamentos envolvidos aí na teoria de eletrônica de potência e de máquinas elétricas, a gente vai garantir que esse comando de torque chega no eixo mecânico. E aí, qual que é o comportamento, qual que é a dinâmica do sistema, né? Ela é regida pela segunda lei de Newton, que está escrita aqui embaixo. Somatória de torques é o torque de aceleração. Quais são os torques que se somam, né, dos agentes que estão ali atuando sobre o eixo? Tem o torque eletromagnético, que é o da máquina, tem o torque da carga do cliente e tem o torque de atrito dos rolamentos, tá? Então, a somatória desses torques te dá o torque de aceleração, tá? Se você divide o torque de aceleração pelo momento de inércia, você tem a aceleração, o d ômega mec dt, eu vou colocar alfa aqui só para simplificar. Se você integra a aceleração, aí da teoria de controle, né, e modelagem, integrar no domínio da frequência e dividir por S. Se você integra a aceleração, você tem a velocidade. Opa, deixa eu dar zoom, beleza. E se você integra a velocidade, você tem a posição, né? E aí a gente mostrou aula passada que a gente conseguiria, né, perceber que a carga foi aplicada ao eixo e que a gente precisa, então, contra-atacá-la, rejeitá-la, né, que é uma das nossas premissas de qualidade aqui. Como? A gente consegue perceber pela variação nos sinais de trajetória mecânica, tá? Então, se você, por exemplo, está monitorando a posição, você perceberia, né, que quando a carga entra, olha para você ver, ela entra nesse ramo, subtraindo aqui do torque eletromagnético e do torque do rolamento. Então, ela promove uma alteração no torque de aceleração. Consequentemente, ela promove uma alteração na aceleração. Consequentemente, uma alteração na velocidade, consequentemente, uma alteração na posição, né? Então, quando ela promove essa alteração nos sinais de trajetória mecânica, o que vai acontecer, então? Esses sinais ficam diferentes daquilo que o cliente quer. Então, a gente tem como perceber que a carga entrou quando os sinais reais de trajetória mecânica no eixo ficam diferentes daqueles que o cliente pediu, né? E aí, como que a gente poderia medir essa diferença, né, dentro de um sistema automático? Uma subtração,
né? Isso é uma funcionalidade incorporada nas unidades lógicas e aritméticas dos microprocessadores, né? E a gente vai rodar o controlador dentro de uma estrutura, né, de um hardware, de um microcontrolador, que vai ter um microprocessador dentro dele, e isso vai estar disponível, essa função vai estar disponível. Então, a gente pode chegar aqui, ó, e comparar a posição que o cliente quer com aquela que realmente existe. Só criar um pouquinho mais de espaço aqui. Tá? Então, para fazer isso, a gente vai medir a posição, né, usar o nosso material de instrumentação, medir a posição. Os sensores também têm que ter ganho unitário aos olhos do sistema de controle. A banda passante dos sensores, tá, ela tem que ser tão maior, ele tem que ser tão mais rápido do que os sinais que ele mede, que ele é visto basicamente como um elemento de banda passante infinita, ou de ganho unitário. Tá? Tem que ser, porque se o sensor promover atenuações no sinal que ele mede, né, ou atrasos, ele atrapalha o controlador todo. O controlador passa a tomar ações de controle em cima de um sinal falso. O que acontece com isso? O controle vai ficar todo errado, tá? Então, você vai ter que, né, ter um sistema, a gente comentou isso na aula passada, para medir a posição angular, por exemplo, para perceber que entrou carga, e compará-la com a posição que o cliente quer, né? A posição que o cliente quer é o comando dele. Aqui, por exemplo, a gente começou o diagrama com um comando de velocidade. Ó. Se você integrar a velocidade, você tem a posição desejada. Integrar no domínio da frequência é dividir por S. Tá? Então, aqui você tem o comando de posição, que é a posição que o cliente deseja, tá? E aqui você tem a posição real. Se houver um erro, né, aí agora vem a construção do controlador, né? A gente pode tomar uma ação de controle. Uma primeira proposta que a gente apresentou, né, foi a seguinte, olha, se eu quero corrigir a posição angular do eixo, né, ela não está no nível que eu gostaria, então vou mexer na velocidade, né, vou fazer com que ele rotacione mais rápido ou mais lento, para que a posição atinja o nível, a posição do eixo atinja o nível que o cliente está querendo. Tá? Então, essa foi a primeira proposta, né, para criar um controlador em cascata. Então, eu pego o erro de posição, que é o delta θ, dou um ganho e crio um comando de velocidade mecânica. Tá? E aí, eu, de alguma maneira, né, trato com um compensador aqui esse comando de velocidade mecânica, desculpa, ou eu comparo se o comando que eu quero realmente é igual à velocidade que eu tenho. Aqui também tem que ter uns termos de instrumentação, né? Um ganho unitário, eu vou omitir aqui para não carregar o desenho. Tá? E aí eu tomo uma ação de controle, né, com um compensador qualquer aqui, para então criar o comando de torque. Então, um compensador qualquer aqui, e daqui a gente cria, então, o comando de torque de realimentação, torque de feedback.
que vai ser somado com o torque em avanço, tá? Para criar o comando de torque total, ok? Seria uma primeira proposta aqui de um controlador, tá? Como criticá-lo, né? Ou seja, qual a capacidade dele, né, de atender às nossas premissas de qualidade, que é rastrear trajetória e rejeitar a carga, tá? Então, essa pergunta, ela também é respondida na teoria de controle, quando a gente avalia a capacidade de resposta do sistema como um todo, tá? E essa capacidade de resposta, né, fazendo uma análise profissional dela, ela pode ser pensada da seguinte maneira, olha, aqui, ó, no comando em avanço, na parcela de comando em avanço, a gente vai pegar o que o cliente deseja, tá? E vai criar parcelas de torque no eixo para suprir cargas mecânicas, né, ou impedâncias mecânicas que a gente já cujos níveis de torque demandados já são conhecidos. Tá? Então a gente já sabe das impedâncias mecânicas do eixo qual que vai ser o torque demandado pelo rolamento e qual que é o torque demandado pelo conjunto rotativo. Tá? Então, não há muito do que se aferir, né, na qualidade desse comando, porque ele é calculado, né, conforme a demanda do cliente, né, e os parâmetros da planta. Tá? Então, você vai ter basicamente isso aqui seguindo, esse comando de torque seguindo. Aqui é o que o cliente está demandando. Tá? Agora, para o torque de realimentação, o desempenho dinâmico da planta vai variar. Né? O quão rápido esse torque vai crescer vai depender do ajuste dos controladores envolvidos. Tá? E, então, a gente tem que, né, entender como ajustá-los, como escolher esses ganhos, né? Se chamar de projeto de sintonia de compensadores, também herdado aqui da teoria de controle, tem que fazer a sintonia, né, dos compensadores para que o sistema tenha uma resposta suficientemente rápida, né? E o que significa ser suficientemente rápido, né, dentro dos nossos sistemas de controle? Então, essa pergunta, né, se responde avaliando, uma das formas de respondê-la, né, é avaliando a capacidade do sistema de promover a sua resposta em frequência. Tá? Então, se a gente fosse analisar, né, a malha de realimentação, que é a malha em vermelho aqui, né, sozinha, para ver o desempenho dela, tá? A gente poderia redesenhar o diagrama de blocos dessa maneira aqui, ó, pegando só a malha de realimentação. Observa que as saídas, né, mecânicas, elas, quando o sistema é linear, né, cada trajetória mecânica dessa vai ter uma parcela que foi criada pelo comando de feed forward e uma outra parcela sobreposta criada pelo comando de realimentação, de feedback. Tá? Então, a gente vai avaliar agora qual que é o desempenho do sistema realimentado na síntese desses sinais de realimentação, que são sinais majoritariamente destinados a rejeitar a carga. Tá? Então, se a gente fosse desenhar, né, a estrutura de controle de realimentação, você teria isso aqui, ó. Aqui é o comando de posição do cliente, o asterisco, né, nesse curso aqui, ele se refere ao que o cliente gostaria. E a gente vai comparar isso com o que realmente tem no eixo, né? Aí vamos perceber um erro dentro do nosso programa de computador, vamos tratar esse erro, né? Por exemplo, com um ganho proporcional capeteta aqui.
criar um comando de velocidade, alguma estrutura, né, de atuação e controle vai garantir que esse comando de velocidade chegue no eixo. Nós temos um ganho para o sinal de velocidade aqui, ó, que é essa malha de controle que vai daqui até aqui, ó, da velocidade de referência até a velocidade real do eixo. Tá? Então, seu sistema vai te dar um ganho de acordo com a frequência aqui. E aí vai sair uma velocidade mecânica no eixo. Se você integra essa velocidade, você tem a posição, e realimentando a posição, a gente conclui a malha. Tá? Bom, como é que a gente poderia, né, avaliar o desempenho desse sistema e como que a gente poderia controlar esse desempenho? Então, a nossa liberdade aqui está na escolha, no projeto dos compensadores, né, escolher os ganhos dos controladores. Né? E uma forma de escolher ganhos adequados seria o seguinte: você observar, né, qual é a faixa de frequências que o sistema como um todo tem que responder, tá? Então, se eu fosse pegar aqui e tratar todo esse sistema aos olhos do cliente, ó, aqui o cliente entra com sinal, muitas vezes ele não está preocupado com tudo que tem aqui dentro, ele só quer pegar o corpo dele se deslocando, né, de uma maneira adequada lá no final. Tá? Então, você tem um sistema de controle aqui, ó, e atuação, e manipulação mecânica, que vai ter um ganho qualquer, e que vai reproduzir lá na ponta de eixo o que o cliente quer. Né? Só fechar a porta. Bom, e aí ele vai ficar satisfeito, né, se a gente conseguir colocar aqui na saída posições angulares comandadas por ele, tá? E uma forma de aferir se o nosso sistema dá conta de fazer isso seria aplicar cossenoides aqui na entrada, né, das mais diversas frequências. Então, a gente poderia chegar aqui, ó, e aplicar uma cossenoide qualquer de baixa frequência no comando de posição, né? Se o cliente precisa, né, que o processo dele reproduza cossenoides com essa característica, né, essa cossenoide tem que aparecer aqui na ponta de eixo, tá? Mas ele pode demandar cossenoides de frequências mais altas. Também, tá? E aí o sistema vai ter que reproduzir essas cossenoides, ou essa outra cossenoide também lá na ponta do eixo, uma frequência mais alta. Até chegar um momento que vai ter a cossenoide de mais alta frequência que o cliente possa demandar na ponta do eixo. E ainda assim, o sistema tem que ser capaz de reproduzir aquilo, aquele comando do cliente na ponta do eixo, tá? Essa característica, né, essa forma, né, de medir
a velocidade de resposta do sistema, a dinâmica de resposta, é chamada de resposta em frequência. Também a gente estuda muito na teoria de controle, né? Ou seja, qual que é o ganho e o defasamento angular que o seu sistema dá para cada uma das cossenoides presentes na entrada, quando ela for aplicada na saída, ok? O que acontece quando a gente aborda o sistema e tenta aferir a dinâmica dele desse jeito, né? Então, parte do que acontece, eu expliquei aqui, você vai colocar a cossenoide de uma determinada amplitude em uma dada frequência, essas cossenoides vão aparecer basicamente com a mesma amplitude na ponta do eixo e na mesma frequência. Então, se aqui for uma amplitude A1 para essa cossenoide de baixa frequência, você vai ter uma cossenoide de amplitude A1 na mesma frequência. Esse sinal aqui em médias frequências, se ele tem uma amplitude A2, ele não é atenuado na ponta do eixo, ele aparece lá uma amplitude A2 também. Se você aplica, né, uma cossenoide de uma amplitude A3, ela aparece aqui a mesma cossenoide na mesma frequência com amplitude A3 também. O sistema não atenua as cossenoides de entrada, tá? Bom, só que vai chegar um ponto, né, nenhum sistema tem banda passante infinita, tá? Que se você tentar aplicar uma cossenoide na entrada de frequência ainda mais alta, tá? Uma amplitude A4, por exemplo, ele não vai ser capaz de responder. Você vai ver lá na saída que vai aparecer algum sinal nessa frequência, porém a amplitude dele bastante reduzida. Tá? Então, aqui vai ser um A4, né, multiplicado pelo ganho do sistema naquela frequência. Então, a partir de uma frequência muito alta, o sistema não tem dinâmica para responder, não adianta, você tenta, você pede para ele, né, você comanda ele para responder dessa maneira, e ele não responde, tá? Então, a gente entra, né, na região de rejeição do sistema, pensando ele como um filtro, né? Ele passa a não colocar mais na saída os comandos da entrada, tá? Como então que a gente caracteriza até que frequência ele consegue responder? Né? Por um parâmetro chamado de banda passante, tá? Então, vai existir aqui uma frequência tal, aqui antes da altíssima frequência, vou colocar ele aqui, ó, que você vai aplicar uma cossenoide nessa frequência de uma dada amplitude, por exemplo, uma amplitude A5, tá? E o sistema vai responder, ele vai colocar na ponta de eixo do motor uma posição angular variando dessa forma. Só que a amplitude vai ser de 70,7% de A5. Tá? Então, essa amplitude aqui fica reduzida, né, a A5 sobre raiz de 2. Tá? Então, existe um valor de frequência, aqui eu vou marcar o período, que a gente está mexendo com sinais no tempo. Existe um valor de frequência chamada frequência da banda passante, que nos diz qual é o valor de frequência onde as cossenoides da entrada começam a ser severamente atenuadas na saída. O sistema não tem como mais passar essas componentes cossenoidais para a saída. Tá? Então, essa frequência ela tem um nome especial, é chamada de banda passante, e ela é um parâmetro profissional para que a gente possa caracterizar a dinâmica de resposta do sistema, a capacidade dele de responder sinais de alta frequência.
Bom, você pode me dizer, né, falar assim, olha, aplicar cossenoides na entrada do sistema, né, deixa a coisa bem tranquila para entendimento, né, para análise aqui, a gente está vendo que analisar isso aqui não é, fica bem mais conveniente, porém, os sinais de entrada típicos que eu vou ter que lidar não são cossenoides, tá? Está invalidada toda a análise que a gente fez? Não está invalidada, tá? O que vai acontecer, pessoal? Se a gente tratar o sinal como uma soma de cossenoides, tal como preconizado na transformada de Fourier, né, a gente pode olhar para um sinal, por exemplo, um sinal periódico, que não é uma cossenoide, e entendê-lo como uma soma de cossenos, tá? Digamos que seja essa posição angular aqui, ó, seja um sinal periódico, tá? Comando que o cliente quer, que ele gostaria que aparecesse no eixo, tá? Fosse um sinal assim, por exemplo, ó, um braço de um robô que leva uma peça, depois ele volta para a mesma posição para pegar a peça de novo, depois ele leva para outro ponto do espaço, depois ele volta na mesma posição para pegar a peça, depois ele leva no outro ponto do espaço, tá? Ou um misturador, tá? Tipo uma máquina de lavar roupa, tá? Roda num sentido, vai no outro, que aí você teria, inclusive, componentes negativos aí nessa posição angular, né? Então, assim, um sinal possível de ser visto em algumas plantas mecatrônicas, tá certo? E o que vai acontecer, né? O sistema, ele vai ter que ser capaz, né? Ele vai ter a sua qualidade aferida se ele for capaz de reproduzir na ponta do eixo esse sinal aqui, ou seja, a velocidade mecânica real aparecer do jeito que foi comandado pelo cliente. E aí, toda essa análise que a gente fez aqui para cossenoides é válida do mesmo jeito, tá? Por quê? A gente vai entender cada ponto desse aqui do comando de posição como sendo uma soma de cossenoides naquele instante de tempo. O que nos garante que isso é possível? Sabe como você está tratando um sinal como uma soma de cossenos? Estou. É exatamente isso que é provado na teoria de Fourier. E aí, pessoal, para responder, né, a essas transições mais bruscas aqui do sinal, você vai precisar das cossenoides de frequência mais altas, tá? Então, projetar o sistema e analisá-lo com cossenos, né, igual a gente fez aqui em cima, com esses sinais de amplitude A1, A2, A3, A4 e A5, nos leva a conclusões que podem ser prontamente extrapoladas para sinais que não sinais periódicos que não sejam cossenoidais. Por quê? Esses sinais são somas de cossenos também, tá? Então, a gente tem como caracterizar, né, a frequência máxima do comando aqui do cliente. Aqui está um período, ó. A gente tem como caracterizar a frequência máxima do comando do cliente e aí projetar o sistema para que a sua banda passante, que é o período do comando, e aí a gente vai ter a frequência desse comando, que é o inverso do período. E a gente pode projetar o sistema para que a sua banda passante seja adequada para reproduzir, né, a banda passante do sistema de controle de posição, ela seja adequada para reproduzir esse sinal no eixo da máquina, tá? E aí a gente vai, então, ter sucesso, a gente vai conseguir rastrear a trajetória desse jeito, né? E da teoria de controle, como é que a gente caracteriza a banda passante? Né? A gente tem que levantar a função de transferência e ver qual o valor de frequência que faz com que o ganho do sistema fique a 70% do ganho que ele tem na frequência zero, em DC, tá? Então, vamos fazer isso. Se a gente pegar o nosso diagrama de blocos, ele está aqui em cima, ó, e levantar a função de transferência dele, tá?
Qual que vai ser o resultado? Tá? Você está bem tranquilo aqui. O que, que a gente sabe da teoria de controle aqui? Né? Se você quiser levantar a relação da saída sobre a entrada. Saída é o que vai aparecer na ponta do eixo, a entrada é o que o cliente comandou, tá? No sistema realimentado. É o ganho no ramo direto, G sobre 1 mais GH. Tá? Seria um sistema de controle com essas nomenclaturas aqui, ó. GH. E essa formulazinha é bom saber de cor, tá? Para ter mais desenvoltura com esses sistemas de controle. Tá? Aqui vai sair a posição, aqui está o comando. Tá? Então, é o ganho no ramo direto sobre 1 mais o ganho no ramo direto vezes o ganho do ramo de alimentação. Aqui, o ramo direto, ó, vale quanto? Kπ vezes ganho da malha de velocidade vezes 1 sobre S. Né? Então, aplicando essa formulação aqui para o nosso controlador em cascata, especificamente, o que, que a gente teria? Ó? Que a relação entre a saída e a entrada seria Kp θ vezes G ômega vezes 1 sobre S dividido por 1 mais G, que é o mesmo parâmetro ali do numerador, vezes H, que vale 1. Tá? Bom, e aí a gente pode obter a informação da banda passante, né, destacando aqui, ou rearranjando os termos, né, para destacar até o polo. Polo tem o mesmo valor da banda passante, né? Então, se a gente for fazer isso, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo por S, para sumir com esse 1 sobre S, e dividir por Kπ sobre G ômega. Então, o resultado vai ser isso aqui, ó. Tá? Bom, vou reproduzir isso ali embaixo, só para ganhar algum espaço, deixar o material mais bem organizado. Tá? Ok? Quando a gente caracteriza, né, a banda passante, a gente está buscando, né, o valor de frequência que faz, né, que leva a esse resultado aqui, que faça com que a amplitude de uma dada cossenoide fique dividida por raiz de 2 na saída. Você coloca esse sinal de uma amplitude A5 na entrada, o sistema atenua ela na saída. Já está mostrando que ele não consegue mais reproduzir cossenoides de frequência tão alta na saída. Tá? Bom, então é um ganho em amplitude. Quando a gente olha aqui para a resposta do sistema, né, a gente está caracterizando o seguinte: qual que é a interpretação física disso? Se a gente fosse, né, casar aqui, né, esse sinal que a gente desenhou para achar a resposta em frequência com a função de transferência da planta, né, que caracteriza a resposta dela. A gente teria o seguinte, ó, que a resposta do sistema na ponta do eixo seria a resposta que o sistema aplica
vezes o comando de entrada. Tá? O que tá envolvido nesse cálculo aqui? Bom, quando a gente trata de sinais no domínio de Laplace, tá, que é o S aqui, a gente está descrevendo um sinal qualquer pela soma de cossenoides amortecidas. Tá? Na transformada de Fourier, a gente descreve o sinal por uma soma de cossenoides. Na transformada de Laplace, usa-se a mesma ideia de escrever o sinal por uma soma de outros sinais, só que aqui esses outros sinais contemplam também amortecimento. Então, são cossenoides amortecidas. Tá? Então, cada S, o S de Laplace, se refere a um amortecimento, a um número complexo que tem na sua parte real a taxa de amortecimento do sinal e na parte imaginária a frequência daquele sinal. Tá? De tal forma que cada sinalzinho desse aqui, ó, tá, em uma dada frequência S, ele seja dado por uma amplitude, por um A1, vezes E elevado a menos sigma t, vezes um cosseno de um ômega t mais um defasamento angular qualquer. Tá? Bom, então, o S de Laplace, né, ele contém, né, os parâmetros aqui de amortecimento e frequência de sinais que se somam para compor um sinal qualquer. Tá? Então, aqui você pode ter um outro sinal de uma frequência mais alta e, às vezes, um defasamento ainda mais pronunciado. É um outro valor de S, né? Aqui é um defasamento e uma frequência. Aqui é um outro defasamento e uma outra frequência. Aqui você pode ter um defasamento mais suave, né? Com uma frequência bem mais alta, por exemplo. Tá? E esses sinais todos, né, cada um numa frequência dessa de Laplace, essas cossenoides amortecidas, elas podem se somar, por exemplo, para reproduzir um sinal assim, ó. Por exemplo, todas elas podem estar sendo somadas aqui, ó, para reproduzir um sinal com essa natureza, tá? E aí, quando você aplica a transformada de Laplace sobre o sinal θ de t, qual que é o seu resultado? Você vai ter uma função qualquer, que é o θ de S, que te diz o seguinte, né? Qual que vai ser a amplitude e o defasamento angular de uma determinada cossenoide que tenha esse defasamento e essa frequência aqui, se somando com as demais para reproduzir o sinal θ. Tá? Vamos fazendo mais claro um pouco, acho que ficou um pouco confusa a explicação, né? Quando você faz o cálculo da transformada de Laplace sobre um sinal no tempo, o seu resultado é um número complexo, tá? Se você pegasse o θ na frequência S1, tá? Você teria um número complexo que te diz a amplitude no módulo do complexo e o defasamento angular no ângulo de uma cossenoide na frequência amortecida S1, que se soma com as demais para reproduzir o sinal θ. Ou seja, qual que é a contribuição, né, de uma cossenoide na frequência S1, ou seja, um dado na frequência de Laplace, né? Um dado defasamento e uma dada oscilação, uma dada taxa de oscilação, uma dada frequência, qual que é a contribuição de um sinal nessa frequência para a síntese do sinal no tempo que a gente tem. Tá? Então, essa é a definição da transformada de Laplace. Tá? Então, se a gente aplicar a transformada de Laplace, né,
e quiser saber, aqui a gente falou da contribuição aqui, ó, na frequência S1, que é o primeiro, né? Então, é uma amplitude um pouquinho menor do que o A1, mas vai ser A1 com defasamento angular φ1. Né? O defasamento angular média, o ponto que a cossenoide passa no pico aqui, tá? Então, se a gente fizesse a transformada de Laplace para esse sinal θ e quisesse saber qual que é a contribuição desse sinal na frequência S1, a conta da transformada de Laplace, né, se você colocasse S1 na função definida pela transformada de Laplace, você ia obter um número complexo com valor A1 e ângulo φ1, módulo A1 e ângulo φ1, que quer dizer o que? A amplitude e o defasamento angular daquela cossenoide, né, com amortecimento sigma e sigma 1 e frequência ômega 1, tá? Se você quiser saber a contribuição desse segundo sinal, né, que tem uma frequência em Laplace S2, né? Então, o cálculo desse segundo sinal te daria um número complexo, te informando a amplitude e o defasamento angular de uma cossenoide amortecida, né, por um ângulo, amortecida por um parâmetro sigma 2 e que oscila com uma frequência ômega 2. Qual que é a contribuição dela, tá, para a síntese do sinal θ aqui? Qual é a amplitude e o defasamento angular que ela tem que ter naquela frequência S2 para conseguir, ao se somar com as demais, sintetizar o sinal θ. Tá? Então, o S de Laplace se refere a isso. O cálculo da transformada de Laplace do sinal dá esse resultado aqui, quais são, né, as amplitudes dos defasamentos angulares das cossenoides que estão se somando em cada uma das frequências para reproduzir o sinal S. E aí, moçada, quando você tira aqui a resposta do sistema, tá, numa dada frequência, observa que aqui está o S de Laplace, que é um número complexo. Então, esse cálculo que eu marquei em colchetes também vai resultar em um número complexo, né? Aqui é o ganho do nosso sistema de controle, é o ganho que ele dá, né, para o sinal de posição. Então, a nossa saída vai ser esse ganho vezes a entrada. Então, se a gente quiser avaliar, né, o que o sistema faz com o sinal de entrada, como que o sinal de entrada aparece na saída, a gente tem que olhar o ganho que ele dá naquele sinal, tá? Então, a gente vai aplicar um sinal de entrada que tenha, por exemplo, uma frequência, ele é entendido, fazer um passo atrás aqui, como sendo uma soma de cossenoides amortecidas, cada cossenoide amortecida é especificada numa frequência S1, e se a gente quiser saber o que o sistema faz com cossenoides amortecidas naquela frequência S1, a gente vai multiplicar o ganho dele naquela frequência S1 vezes o sinal de entrada naquela frequência. Tá? Então, o sinal de entrada naquela frequência, igual a gente mostrou aqui, ó, ele vai ser uma cossenoide amortecida de amplitude A1 e defasamento angular φ1, tá? Quando você analisa, coloca esse valor de S1 aqui na resposta do sistema, você vai produzir um número complexo, módulo e ângulo, né? Portanto, ele vai ter módulo e ângulo. O módulo é o módulo do ganho, por exemplo, digamos que ele não atenue, o módulo dele é unitário, tá? Vai ter um módulo e um defasamento qualquer que ele dá, é o ângulo que o sistema de controle aplica, tá? De tal forma que a saída, né, qual que é o sinal de saída, qual que é a cossenoide de saída? Vai ser também, né, uma cossenoide amortecida, né, que dentro dessa terminologia de Laplace, pode ser representada aqui por um número complexo, onde o módulo desse complexo é a amplitude da cossenoide amortecida e a taxa de decaimento dela está no ângulo, né? Como é que isso vai ser visto? Ó, aqui eu estou multiplicando dois complexos na forma polar, multiplicar módulo com módulo, né? Aqui eu somo ângulo com ângulo, as duas parcelas que indicam o defasamento. Então, a resposta do sistema, né, vai ser o ganho
O que o sistema vai fazer com o módulo daquela cossenoide amortecida? E o que ele vai fazer com o ângulo, a defasagem? Φ1, que é o ângulo do sinal de entrada, daquela cossenoide na entrada, mais o ângulo de defasamento que o sistema promove. Ok? Bom, então é isso que está envolvido aqui, né? A gente precisa dessa interpretação muito bem clara, ou muito clara, né, para poder entender melhor os desdobramentos, os encaminhamentos que a gente vai fazer aqui na análise. A gente pode, com isso aqui entendido, né, a gente pode particularizar a transformada de Laplace para que ela represente cossenoides puras, né? Basta, então, aplicar sinais na entrada que não tenham amortecimento, sejam cossenoides, né, onde o S não tenha a parcela de amortecimento, só tem a parcela imaginária, que é de oscilação. Né? Ou avaliar a resposta do sistema, o sistema é nosso, a gente pode testá-lo, né, sob essa premissa, né, e ver o seguinte, ó, se eu colocasse cossenoides puras na entrada, então cossenoides não amortecidas, aqui todas elas são amortecidas, que é o que preconiza a transformada de Laplace. Mas você pode fazer uma avaliação, assim, se eu quisesse aplicar na entrada cossenoides não amortecidas, para eu testar a dinâmica do sistema, eu posso? Posso aplicar. Em termos de análise de sinais, isso significa o quê? Que os sinais que eu estou representando teriam uma frequência S, né, sem parte real. São cossenoides não amortecidas. Ou S seria igual a J ômega. Né? E aí, pessoal, estão colocando essa condição, né, porque a gente quer testar a resposta dele. Sem amortecer as cossenoides, nós vamos colocar uma cossenoide na entrada e vamos manter essa cossenoide, esse comando cossenoidal presente, sem amortecimento. Então, colocando isso em linguagem matemática, uma cossenoide não amortecida, ou cossenoides não amortecidas, significa que a gente está tratando com cossenoides cuja frequência S só seja igual a J ômega, ela não tenha o sigma, a parte real. Tá? Então, para o S igual a J ômega, o que vai acontecer? Né? Se a gente for buscar aqui, ó, da função de transferência do sistema, para entender o ganho, né? A saída numa dada frequência ômega seria aqui eu só estou reproduzindo, no lugar de S eu vou colocar J ômega. J ômega sobre Kp vezes G ômega mais 1 vezes o comando que o cliente mandou naquela frequência ômega qualquer que a gente escolheu. Tá? Bom, existe uma frequência em específico, igual a gente falou, que o sistema para de responder, ele não consegue mais acompanhar. Tá? Ele não consegue mais reproduzir. Tá? Cossenoides a partir daquela frequência. Tá? Essa frequência marca para a gente o final da banda passante, o final da capacidade dele de reproduzir cossenoides na sua saída, tá? A partir de uma dada frequência. Bom, e formalmente, né, a comunidade define essa frequência máxima que ele consegue reproduzir cossenoides como sendo uma frequência no qual o ganho na amplitude da cossenoide fica a 70%. Ou seja, você coloca uma cossenoide na entrada do sistema, o cliente pediu essa cossenoide na entrada aqui com amplitude 10, sai na saída uma cossenoide da mesma frequência, só que com amplitude 7. Tá? Então, ele está atenuando a resposta. E aí, ou seja, usando dessa definição, desse conceito, na interpretação aqui da nossa estrutura de modelagem, você pode dizer o seguinte, ó, que o sinal que vai aparecer, né, o sinal de posição angular numa determinada frequência, vai ser um módulo
desse número complexo aqui, ó, que é um número complexo, ele tem módulo e ângulo. Aqui é outro, ó. Então, vai ser o módulo desse complexo vezes o módulo ou a amplitude aqui do comando na entrada. Aí, lembrando, né, que na transformada de Laplace ou de Fourier, a gente embute no módulo dos complexos resultantes da conta da transformada a amplitude da cossenoide presente naquela frequência e que tem que se somar com as demais para reproduzir o sinal original. Então, vai ser o módulo dela aqui, vezes o ângulo. Então, vai ser o ângulo da cossenoide de entrada, mais o ângulo de defasamento que o sistema promove aquela cossenoide. Né? O sistema tem um ganho Gθ. Tá? Então, esse vai ser o número complexo que te diz qual que é a amplitude e qual que é o ângulo, ou defasamento angular, da cossenoide de frequência ômega, que vai aparecer na saída, se somando com as demais para reproduzir o sinal θ. Bom, na frequência, ou na banda passante, ou na frequência que caracteriza a banda passante, o ganho do sistema é 1 sobre raiz de 2. Então, esse ganho aqui, ó, 1 sobre raiz de 2 é aproximadamente 70%, tá? Aproximadamente aqui 70%, tá? Qual que aqui você vai ter a frequência da banda passante. Então, qual que é essa frequência ômega que faz com que, né, as cossenoides apareçam na saída atenuadas a 70% do valor de entrada? Vamos calcular, então, né? Bom, a priori, para simplificar o cálculo, usando ainda assim uma premissa bem forte, a gente vai assumir que o ganho da malha de velocidade, que é uma malha interna, é unitário, tá? Então, só recordando aqui no desenho, ó, aqui, ó, a malha de velocidade, né, que regula a velocidade, você ganha um comando de velocidade aqui, e ela reproduz no eixo, tá? Então, aqui tem todo um sistema, né, de controle e atuação para poder garantir isso, tá? E ela está interna à malha que regula a posição, ó. Aparece o comando de posição aqui e aparece a posição real do eixo aqui fora, ó, tá? Então, a malha interna, a malha de posição. As malhas mais internas, elas têm que ser mais rápidas do que as malhas mais externas, tá? Porque senão elas vão ser filtros, e aí elas não ajudam, né? Porque a malha mais externa dá um comando, esse comando tem que aparecer na planta, né, no eixo do motor, que é o caso da planta aqui, sem atenuação e com pouquíssimo defasamento, idealmente zero, tá? Então, aos olhos da malha externa, que é a que a gente está avaliando, essa malha aqui tem que ter ganho unitário também, tá? Às vezes tem que ser tão mais rápida que ela tem que ter ganho unitário, tá? Então, eu vou colocar, né, isso é uma premissa aqui, né, de um sistema de controle bem ajustado, tá? Você tem que seguir isso. O sistema está em cascata, uma malha está interna à outra, a malha mais interna
sempre tem que ser mais rápida do que a malha mais externa. Tá? Ser mais rápida significa o quê? Ser vista pela malha mais externa como alguém de banda passante infinita. Ganho unitário. O que você comandou aqui aparece na saída dela. Tá? Bom, e aí nessa linha, moçada, né, colocando aqui o G ômega igual a 1, se apareceu alguém lá, peraí. Nós vamos ver, nós vamos ter o seguinte, ó, qual que é a frequência, então, que faz, né, com que esse último cálculo seja 1 sobre raiz de 2. Então, vai ser um valor de frequência que faça com que esse próprio denominador aqui seja raiz de 2. Ó. Esse número complexo aqui tenha módulo raiz de 2, né? Como G ômega é 1, o ganho da malha interna de velocidade do nosso controlador em cascata é 1, significa que esse número complexo, J vezes a frequência, né, onde se dá a banda passante, dividido por Kp θ, mais 1, então esse número complexo, que é o número complexo no denominador, ele vai ter que ter um módulo igual a raiz de 2. Né? Se o resultado total do sistema tem que ser 1 sobre raiz de 2, e o numerador é 1, o denominador tem que ser raiz de 2, que é o que eu estou escrevendo aqui. Tá? Então, para que esse número complexo tenha o valor raiz de 2, né, se aqui é 1, ó, se a parte real dele é 1, a parte imaginária tem que ser 1 também. Né? 1 mais J1 dá um número complexo, né? Se você fizer Pitágoras, ó, raiz da soma dos quadrados dos catetos, raiz de 1 ao quadrado, dá mais 1 ao quadrado, é a raiz de 2, tá? Então, essa parte imaginária aqui vai ter que ser 1. O J1. Qual que é o valor de Kp θ que faz... Ou qual é o valor, então, da banda passante do sistema? Da frequência da banda passante do sistema? O próprio ganho proporcional da malha de posição. Tá? Então, a conclusão aqui, ó, é que você consegue ajustar a dinâmica de resposta do sistema, a capacidade dele de reproduzir cossenoides de frequências mais elevadas, através da escolha do controlador proporcional da malha de posição. Tá? Bom, então, sabemos, né, por exemplo, se um cliente qualquer nos exige uma aplicação, né, ou nos pede, desculpa, uma aplicação, e ele exige que nessa aplicação a banda passante do comando de posição seja, por exemplo, 2 Hz, 3 Hz, lembrando, sistemas mecânicos, pessoal, com corpos de elevada massa, elevado momento de inércia, eles têm dinâmica lenta, tá? Você não vai ter sistema mecânico grande a 1 kHz, né? Variando a 1 kHz, tá? Isso é muito difícil. Geralmente, os sistemas eles têm deslocamento mais suave, tá? Então, por exemplo, um sinal aqui, ó, caracterizaria a banda passante do comando do cliente. Para garantir, né, isso aqui é um exemplo, que a gente seja capaz de reproduzir essa cossenoide de 3 Hz que o cliente comanda no eixo, a gente já viu pelo resultado aqui, ó, que a gente poderia colocar, né, o Kp θ igual a 2 vezes π vezes 3, correto? Não, né? Porque é o seguinte, aqui, ó, na frequência da banda passante, a gente está atenuando a cossenoide de 1 sobre raiz de 2. Tá? Então, já você está começando a atenuar demasiadamente a amplitude das cossenoides. Então, se você quiser que efetivamente
uma cossenoide do cliente, né, um sinal do cliente que tenha uma componente cossenoidal máxima de 3 Hz apareça na saída, você vai escolher uma banda passante para a planta 10 vezes maior, aproximadamente 10 vezes maior do que a banda passante do próprio sinal do cliente, tá? Que significa, então, a banda passante aqui em torno de 2 vezes π vezes 30 Hz. Então, o sistema é capaz de reproduzir cossenoides de até 30 Hz. E aí, sim, como é que você consegue isso naquele controlador? Ajustando o próprio ganho proporcional da malha de controle de posição em 2 vezes π vezes 30, né? 2 vezes π é 6, mais ou menos. 6 vezes 30, 180 radianos por segundo, mais ou menos. Tá? Bom, então essa seria uma interpretação, né, e um exemplo, né, de como começar a usar esses resultados aqui. Há críticas nessa estrutura, né, então a gente está ganhando, a gente já gastou muito tempo assim, aprendendo as ferramentas de controle, agora a gente está aprendendo um pouquinho a criticar, a escolher as ferramentas melhores, né, a pontuar os pontos fortes e fracos de cada uma de acordo com a aplicação. E nesse caso aqui, moçada, o que acontece? Né? Se a gente olhar para essa malha de controle, existe, né, uma observação importante a se fazer, que até o Bruno começou a fazê-la na aula passada, que é o seguinte, ó. A gente desenhou a malha, deixa eu ver se tem um desenho dela mais... Esses dois aqui mesmo. A gente propôs, né, uma topologia onde o comando de velocidade foi criado por uma constante, que é o kθ, vezes o erro de posição. Olha aqui. É isso que está sendo feito nessa estrutura em cascata. São duas malhas em cascata, uma de posição, né, que começa aqui e termina aqui, e uma de velocidade, que é essa aqui, ó. Tá? E a saída de uma delas é a entrada da próxima. Então, não é a saída, né? O comando de uma delas é produzido pelo controlador da outra. Então, esse comando de velocidade aqui, ó, está sendo sintetizado como sendo um ganho proporcional, uma constante, tá? Vezes o erro de posição. E a gente sabe da teoria de mecatrônica, né, da teoria de mecânica, que a velocidade ela é a derivada da posição, e não uma constante, vezes o erro de posição. Tá? Então, existe aqui uma incoerência física. Tá? A malha de controle ela vai rodar, a gente viu ali que ela é até capaz, né, de atender aos comandos de posição do cliente, ela é capaz de rastrear a trajetória, mas existe uma incoerência física na sua topologia. Tá? Isso tem impacto? Tem impacto. Né? E nós vamos ver qual que é agora. Tá? Numa primeira análise, né, a gente vê o seguinte, que o próprio comando de velocidade aqui, ó, ele está sendo criado na mesma dinâmica do comando de posição. Tá? Então, a tendência aqui é que você tenha atrasos na rejeição de carga, porque você não está comandando velocidades numa dinâmica tão alta quanto ela poderia ser comandada. Você está limitando a dinâmica do comando de velocidade à própria dinâmica do sinal de posição, que é sabidamente mais lenta. Tá? Então, pode ser que a gente, né, esteja limitando o desempenho do rastreamento aqui de posição por conta disso. Como é que a gente poderia apurar isso, né, avaliar isso? Fazendo uma outra malha de controle com um comando de velocidade que fosse coerente. Realmente o valor comandado de velocidade fosse a derivada da posição.
e não um ganho proporcional vezes a posição, tá? Vamos fazer isso então, vamos propor uma nova topologia, alterando a forma de sintetizar esse comando de velocidade aqui. Vou colocar ali embaixo para não carregar o desenho. Vou colocar aqui, ó. Então, vai ser o nosso controlador em cascata. Com comando explícito de velocidade. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Ó? A gente pode reproduzir aqui a mesma malha, né, de regulação de posição. Vamos chegar aqui no mundo virtual. Esse é novinho. Você tem um comando de posição do cliente e a gente vai comparar com a posição que está no eixo. Vai haver um erro, né? Esse erro vai ser tratado por um compensador, tá? E aí, a gente vai até usar dessa informação, né, para pedir uma alteração no comando de velocidade, mas sem abrir mão de uma parcela desse comando que seja sintetizada pelo comportamento físico coerente desse sinal, que é o seguinte, ó. Comando de velocidade, ele tem que ser a derivada da posição. Derivar no domínio da frequência é multiplicar por S. Tá? Então, você vai ter um comando de velocidade aqui explícito, que é até o que se apresenta aqui no título, né? O nome dessa topologia. Tem um comando explícito de velocidade e vai ter um adicional a esse comando, né, feito pela percepção de carga no eixo, né? Isso aqui, tá? Vai dar o comando, vou chamar de Omega Mach 1, o comando de velocidade mecânica total. Tá? O sistema de controle vai, então, vai ter uma malha que regula a velocidade, nós vamos estudá-la na próxima aula, deixa eu ver aqui, amanhã, tá? A gente vai abrir essa malha aqui. Por enquanto, a gente está tratando ela como um sistema de ganho unitário. E aí, nessa malha aqui, ó, a gente vai ter a transição do mundo virtual para o mundo real. O mundo virtual está daqui para cá, o mundo real está daqui para cá. Então, aqui a gente já está no eixo da máquina, com os componentes, com a máquina elétrica, os componentes de potência, tá? Vai ter essa velocidade reproduzida aqui no eixo. Né? Se a gente integrar a velocidade, integrar na frequência dividir por S, né? Propriedades da transformada de Laplace, você vai ter a posição, tá? E aí a gente vai realimentar essa posição aqui para a malha de controle. Bom, seria a mesma malha anteriormente avaliada, porém com um comando explícito de velocidade mecânica aqui. Ó. Não é mais um ganho proporcional vezes um erro de posição, e sim um comando fisicamente coerente, que é o quê?
um comando de velocidade que é dado pela derivada da posição angular, né? Bom, qual que seria o resultado disso, né, em termos de desempenho do sistema, né? Então, para avaliar esse resultado, o que a gente vai fazer de novo? Avaliar o valor da banda passante no sistema, né, que vai nos dizer qual é a frequência, qual é a máxima frequência de uma dada cossenoide que a gente coloca na entrada aqui e que ele consegue reproduzir na saída, atenuando o mínimo aqui 70%, tá? Bom, para saber o valor da banda passante, a gente faz o quê? A gente levanta a função de transferência, né? E olha o valor de frequência que faz com que o denominador tenha um módulo raiz de 2. Então, vamos levantar aqui a função de transferência, né? A função de transferência, ela vai, né, expressar a relação entre saída e entrada, né? A gente vai calcular ela aqui. Bom, nesse caso, tá, tem mais de uma forma de fazer, eu vou sugerir uma maneira aqui que me deixa mais confortável. Você pode dizer o seguinte, eu vou começar aqui lá do final, lá do último sinal ali do diagrama, tá? Então, a posição angular vai ser quanto? 1 sobre S vezes o G ômega vezes a soma do que aparece aqui, tá? Então, 1 sobre S vezes G ômega vezes a soma que aparece ali naquele bloquinho de soma. O que que aparece no primeiro termo, que é o ômega mec 1, tá? É S vezes o θ de referência, que é o que está aqui, ó. E o que que aparece aqui nesse segundo bloquinho aqui, ó? Desculpa, nesse segundo ramo do ponto de soma? Delta θ vezes kθ. O que que é o delta θ? Posição de referência menos a posição real do eixo vezes o kθ, tá? Então, essa seria uma forma aqui de expressar o sinal de saída. Eu vou rearranjar esses termos, tá, para que a gente tenha a função de transferência, ou seja, uma relação entre θ e θ de referência, tá? Então, eu vou isolar tudo que é θ desse lado da igualdade aqui, ó. Θ que multiplica 1, que é esse termo. Aqui, ele aparece aqui de novo, ó. Tá menos do lado de cá, nós vamos jogar para lá com mais. Então, mais G ômega vezes kT θ sobre S. E tudo que multiplica θ de referência, eu vou deixar para o outro lado. Então, aqui, essa parcela, ó, S sobre S vai dar 1, então vai dar G θ de referência, vezes G ômega, mais, aqui é o último ponto da soma, né, que você tem θ de referência, vai ser, ó, 1 sobre S vezes G ômega vezes kπθ. G ômega vezes kπθ sobre S. Tá? Bom, então, né, só rearranjando os termos para deixar no formato aqui da função de transferência, a relação da saída para a entrada vai ser essa aqui, ó. Ok?
Usando da mesma premissa que a gente usou na avaliação do primeiro controlador, né? Ou seja, considerando aqui que a malha mais interna desse sistema em cascata tenha ganho unitário, ou seja, a banda passante dela é tão maior do que a da malha externa, que ela seja vista pela malha externa, que é a malha que nós estamos analisando nessa função de transferência, como sendo um sistema de banda passante infinito, com ganho unitário. Então, para G ômega igual a 1, olha que interessante vai acontecer aqui, ó. A função de transferência mostra esse comportamento aqui, ó. Qual que é o ganho, né, desse sistema que se apresentou aqui? 1. Tá? Significa o seguinte, que você não tem mais o ganho do seu sistema limitado pelo valor do compensador. Tá? A criação do comando explícito de velocidade, ele embutiu na malha de controle uma coerência física, tá, que acabou se traduzindo, tá, em um ganho em desempenho. Né? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, essa malha mais externa, ela vai ser limitada, a banda passante dela, a capacidade dela de reproduzir cossenoides, vai ficar limitada à capacidade da malha mais interna, tá? Que é a malha G ômega aqui. Tá? Enquanto essa malha G ômega for vista com ganho unitário, você consegue reproduzir cossenoides em qualquer frequência. Ao crescer, né, essas frequências, e aí você começar a colocar comandos de velocidade na mesma, desculpa, comandos de posição, na mesma dinâmica dos comandos de velocidade, aí ela já não tem mais ganho unitário, né, e o sistema já vai ter um comportamento degradado, tá? Então, aqui a gente está mostrando, né, aqui a gente está fazendo um exercício de análise, né, para que a gente abra a mente e veja que a síntese, a escolha da malha de controle, tá, tem impacto no desempenho do sistema, né, e que não convém pegar qualquer malha de controle de qualquer jeito. Você vou realimentar o sistema e colocar um ganho proporcional qualquer e criar um outro comando qualquer e o sistema que se vire para poder rastrear a trajetória, tá? Se fizer isso, você vai promover degradações de desempenho. Tá? Então, convém que a malha de controle seja sintetizada com base nas premissas físicas que vão reger a planta. Tá? Nem sempre a gente faz desse jeito, tá? É muito comum, assim, a gente embolar um pouquinho o que a gente aprende na teoria de controle e montar a malha de controle de qualquer jeito, ignorando a planta, tá? Ou não prestando atenção em detalhes dela, ok? Então, está mostrando aqui que é importante prestar atenção para conseguir mais desempenho, mais banda passante, capacidade de reproduzir sinais mais rapidamente, tá? Bom, eu vou parando por aqui hoje. Amanhã a gente vai abrir essa malha aqui, ó, de velocidade, tá? E estudá-la também sob essas premissas, né? De controle da sua banda passante, controle do seu desempenho e como ajustar os controladores da malha para que ela tenha um desempenho adequado. Beleza? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Ficou clara a ideia? Ficou sim. Ficou assim, professor. Então beleza. Por aqui tudo tranquilo. Ok, então tá. Então eu vou parando por aqui, moçada. Amanhã a gente se vê de novo, deixa eu ver o horário aqui, às 5 horas. Eu mandei um link fixo, tá? Para evitar problemas de atraso. O Júlio me ensinou a fazer isso aí numa reunião semana passada. Aí eu fiz aqui e mandei para vocês. Aí, toda vez de entrar nessa aula, vai ser nesse link do Google Meet, do Google Meeting,
E lá no portal didático tem ele também, né, e foi disparado para os e-mails de vocês. Tá bom? Aí nós vamos tentar segui-lo até o final da disciplina. Beleza? Então a gente se vê amanhã. Até mais, então. Boa noite para vocês. Valeu. Boa noite, Leonardo. Valeu. Muito obrigado. Boa noite, valeu. Boa noite. Boa noite, moça.